Essa aqui. Doutor Renato, qual a diferença de um borderline para um bipolar? A Green Tangerine mandou. Me pergunta muito isso, né? Transtorno de personalidade emocionalmente estável, né, que seria o borderline, muitas vezes se confunde com a bipolaridade. A primeira coisa é que muita gente recebe o diagnóstico borderline, mas na verdade é bipolar. O transtorno de personalidade borderline é muito raro, mas quando você vai ver nos consultórios por aí, dão à torta e à direito, né? A pessoa tem um ou outro critério ali, pronto, já recebe diagnóstico borderline. Então, primeiro, desconfie de todo o diagnóstico que tem de transtorno de personalidade borderline, especialmente se está usando o antidepressivo. Porque muitas vezes, quando você coloca um antidepressivo para um bipolar, ele fica igualzinho a alguém com transtorno de personalidade borderline. Mas aí você estabiliza o humor, tira um antidepressivo e a pessoa fica bem. Você vê que não está ali. Mas basicamente o núcleo do transtorno de personalidade borderline está no vínculo. No vínculo e na relação interpessoal com o outro. Uma dificuldade muito grande de pensar sobre o abandono do outro, real ou imaginário, né? Então, às vezes, isso realmente está acontecendo, está sendo abandonado, mas muitas vezes não, é só imaginário. Começar a interpretar ações do outro como se fosse um abandono. Então, é um vínculo inseguro. Isso é ao longo da vida. E aqui é uma coisa que pega demais. Porque quando a pessoa bipolar entra em algumas fases de humor, ela fica com o mesmo comportamento, com vínculo inseguro, etc. Mas ela não era assim. Se você for olhar ao longo da vida dela, ela não tinha nada disso, de vínculo inseguro, de dificuldade de lidar com as frustrações, não tinha nada disso. Ela simplesmente fez isso depois do episódio de humor, que ela ficou assim. No borderline, não. Sempre foi assim ao longo da vida toda, desse jeito, dessa mesma maneira, e não foi uma alteração de humor. Então, precisa ter muito cuidado com essa questão. Borderline é um diagnóstico raro, a maioria das vezes é bipolar que está sendo maltratado, e algumas pessoas realmente têm borderline. Realmente tem borderline. Mas aí está numa questão muito mais de vínculo inseguro do que qualquer outra questão. Entendi. E pode ter os dois diagnósticos juntos também, viu? Pode acontecer, da pessoa ser bipolar e borderline. Mas também é raríssimo de acontecer. Interessante.